Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre as inseguranças no projeto de desenvolvimento. Quem nunca teve insegurança aqui, gente? Eu vou te falar, é normal, acostume-se. É normal, a gente tem muito medo, né, daquilo que é desconhecido para nós, que nós não conhecemos. Então a gente fica inseguro, fica, meu Deus, o que eu faço? Entra em pânico. Se isso já aconteceu com você, saiba que já aconteceu comigo. E não aconteceu só uma vez, não, tá? Aconteceu mais de uma vez. Então é muito normal e natural que isso aconteça. E aí, aqui, gente, eu quero explorar com vocês um pouco sobre o que a gente faz quando a gente tem insegurança. E a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero dividir com vocês algumas histórias aqui legais que aconteceram comigo, histórias reais, que é para vocês verem que estamos todos no mesmo barco e que é muito comum isso acontecer se você está começando na consultoria, se você já tem muitos anos de consultoria. Quando eu comecei a trabalhar em P&D, eu comecei a trabalhar na Kraft Heinz e eu trabalhava com molho de tomate, maionese, ketchup, enfim, né? Eu participei, não tinha maionese ainda, e aí ela entrou depois no projeto com a gente, e aí muitas melhorias, enfim. E aí passou um tempo, eu virei expert ali naquelas categorias, porque eu trabalhei muito com elas, com processo, equipamento, produção, enfim, desenvolvimento de fórmula, embalagem, tudo, né? E aí, quando eu fui contratada na linha, eu fui contratada por uma pessoa que foi a minha mentora ali no P&D, né? Que era minha gestora, minha gerente na época. E ela tinha, na época, mais de 15 anos, 20 anos de P&D. De indústrias, né? E muitíssimos anos de P&D, ela já tinha trabalhado pra caramba. Só que ela buscou uma pessoa que fosse especialista em P&D. Especialista em maionese. E o que eu quero dizer com isso? Que por mais que você está há 20, 30 anos trabalhando com P&D, você nunca vai saber tudo de todas as categorias. É a realidade, gente, nunca vai saber. E o porquê que você não vai saber? Porque os projetos, eles são as categorias de produtos, elas são muito diferentes, porque a gente que trabalha em P&D, a gente pode desde desenvolver uma água, uma embalagem de uma água, até desenvolver um chocolate, desenvolver um macarrão, desenvolver um snack, desenvolver uma batata frita, desenvolver uma geleia com açúcar, uma geleia sem açúcar, uma geleia com fibra. Só nesse universo de geleia tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer. Pode trocar embalagem, pode ir para uma embalagem disruptiva, pode fazer um produto que um preparado e a pessoa termina em casa. Então, assim, existe muitas especificidades dentro das categorias de produto. Então, é natural. E aí, aquele exemplo que a gente trouxe lá na nossa aula 13, quem não assistir, recomendo assistir as 3 aulas. Tem muito conteúdo legal. A gente fala desde a parte comercial, como você desenrolar, conversar, seu posicionamento enquanto consultor, quanto que cobra um projeto, quanto que custa, tem bastante coisa aqui legal, tá? Sobre isso. Mas o que eu estava dizendo era que quando a gente começa, por mais que você tenha muito tempo trabalhando, você não vai ter experiência em todas as categorias e saber tudo. Então, isso aconteceu com a gente. Quando eu trouxe o exemplo da torta de limão, eu quis trazer um exemplo muito palpável, né? E um produto de entrada, que é uma melhoria, um produto simples, né? E eu nunca tinha trabalhado com confeitaria. E eu já tenho mais de 10 anos aí, né? Só de P&D, vixe, 1 milhão de categorias de produtos. Especificamente, eu já trabalhei, eu fiz a conta esses dias, mais de 35 categorias, eu acho que deu 37 categorias de produtos. Então, gente, é muita coisa. Só que eu nunca havia trabalhado com confeitaria, porque confeitaria acaba sendo um produto muito artesanal, e eu sempre trabalhei para grandes empresas, e essa empresa artesanal, essa empresa de confeitaria, ela é gigante, ela não é uma empresa pequena, tá? Ela tem um faturamento e uma produção de centenas de tortas por mês, mas é o dono que é o confeiteiro, que desenvolve as formulações, então ela é uma empresa média, na verdade, né? Por mais que ela tenha um faturamento expressivo, ela seja grande, né? Mas uma padaria também tem faturamento expressivo, e aí eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar. E aí, quando vem na nossa cabeça, assim, o que a gente conhece, né? Ah, tá tendo cinerese, tá perdendo água, né? Da onde que tá vindo essa água? E eles adicionavam suco de limão, uma quantidade expressiva até de suco de limão. Então, putz, eu logo
de cara já imaginei que seria o suco de limão, mas, gente, no processo de desenvolvimento de P&D, o que acontece? Na nossa metodologia, a gente tem uma primeira reunião com o cliente, onde a gente vai entender as especificidades dele, e é muito importante ter essa reunião, que você vai sentar com ele, vai entender o processo, vai entender o produto, vai entender tudo certinho, do que você precisa, e aí você volta para fazer o seu dever de casa, né? Então, neste primeiro momento aqui, eu pensei que poderia ser o limão, mas aí quando eu fui fazer o dever de casa, que é pegar o método e aplicar na segunda etapa, que a segunda etapa é o quê? Um estudo técnico. E aí esse estudo técnico, ele vai acontecer em você procurando, né, buscando receitas, buscando informações técnicas na internet, buscando especialistas, buscando as pessoas que você conhece ali já da área, mas aí você deve estar pensando, mas Rossana, eu não conheço ninguém e eu tô entrando no P&D agora, como é que, né, se eu tiver um problema desse, eu pergunto pra quem? Calma, que para tudo tem jeito. Inclusive, a gente fala muito isso no método. É óbvio, gente, que nós não podemos contar com isso, que a gente vai ter um amigo que sabe desenvolver essa categoria de produto que você está trabalhando. Mas existem as ajudas profissionais, tá? E elas vêm, elas são parte do processo de P&D. Porque pensa, eu acabei de contar aqui que eu com 10 anos nunca tinha trabalhado com confeitaria. A minha antiga chefe, com 20 anos, não havia trabalhado com maionese. Então, a gente nunca vai saber tudo. E é normal. Quando vir nesses projetos, vai gerar uma insegurança? Sim. Mas o método que a gente desenvolveu do zero à prateleira, o que ele é? Ele é um caminho que você vai traçar com o seu produto. Seu produto vai começar aqui no briefing. Então, a nossa aula de briefing, né, o nosso modelo de briefing, ele serve para confeitaria, para biscoito, para geleia, para molho, para qualquer categoria de produto, porque ele é um escopo do que precisa ser feito. E aí você vai para uma análise de concorrente, que é aqui, ó, que é a chave. Que eu, quando eu fui fazer o estudo técnico, o estudo de concorrente, comecei a identificar, né, diferenças. Opa, o concorrente faz assim, o meu cliente faz assado. O outro concorrente faz assim, o meu cliente faz assado. Já liga um alerta aqui. Então, aqui na aula da análise de concorrente, a gente aplica a metodologia para executar qualquer tipo de produto. Inclusive, na aula eu dou um exemplo de chocolate. Uma aula prática de chocolate. Então, a gente consegue fazer essa identificação ali, porque você tem um método de como fazer. Então, gente, a gente se preocupou muito em não engessar, né? Algumas pessoas até perguntaram, mas na aula 2 a gente falou de produtos saudáveis, confeitaria e produtos derivados de carne. E eu pensei, mas o método é só para desenvolver esse tipo de produtos? Não, ele é para desenvolver qualquer tipo de produto, porque a gente se preocupou com isso, de que nós conseguíssemos vestir essa roupa do método em qualquer produto. Tá? Por exemplo, a gente tem uma aula só para falar de protocolo de shelf life, porque o meu projeto aqui de melhoria, gente, não era de redução de cinerese, era de aumento de shelf life. Vocês conseguiram captar isso? A gente coloca esse nome porque é a demanda que vem do cliente, mas nós, né, técnicos, a gente pensou ali que é o quê? Melhoria de shelf life, de 1 para 8 dias. Mas o que eu precisava melhorar para aumentar esse shelf life? Onde estava o problema? Na cinerese, tá? Então, esse protocolo eu nunca tinha usado em confeitaria. Eu já usei em chocolate, biscoito, cookie, pipoca pronta, cappuccino, geleia, gelatina. Olha, já usei em muitos tipos de produtos. Barrinha de cereal, barrinha proteica. Barrinha proteica fica dura com o tempo, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Então, eu já tinha aplicado para vários tipos de categoria, mas nunca tinha aplicado para confeitaria. E eu peguei este método e levei para confeitaria e deu certo. Então, é isso que a gente se preocupou. E, gente, por que esse método surgiu? Como é que ele veio, né? Como assim, Rossana? Quando eu fui trabalhar nessa empresa, na última empresa que eu trabalhei, gente, eles na época, acho que agora eles têm mais de 30 categorias de produto, mas na época tinha mais de 25 categorias de produtos. E eu era responsável pelo desenvolvimento de todos os produtos, a melhoria de todos os produtos. E o que acontecia? Eu ficava maluca. Eu tinha uma equipe, óbvio, e aí a gente ficava doido, porque a gente não sabia o que fazia, cada hora apagava um fogo, eu tinha um problema aqui, tinha um problema ali. E aí, isso foi me incomodando num ponto que eu pensei, gente, a gente precisa ter uma metodologia que a gente
aplique para todas essas categorias de produto e que a gente consiga sair do ponto zero ao ponto produto acabado, né, com uma tranquilidade e que a gente consiga fazer este processo para todos eles. Então foi aí que eu comecei a sistematizar e organizar toda essa dinâmica de gestão de desenvolvimento de produtos, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma aula, gente, que é uma aula de desenvolvimento de produtos, né? De aplicação em bancada. É a mão na massa mesmo. Vamos desenvolver o produto agora. Como é que eu começo? Fórmula zero. Como que essa fórmula se inicia? Então, essa fórmula, eu dou um exemplo lá, eu acho que é de chocolate até, mas eu acho que eu dei de granola também, não sei agora, mas a gente tem exemplos, aulas práticas disso. Então, a gente começou a desenvolver um produto do zero. Qual que é a estratégia que eu uso para desenvolver um produto? E essa estratégia você vai conseguir aplicar para qualquer produto que você está trabalhando, desde que seu produto entre nesse funil, nesse processo de desenvolvimento. Então, aqui, gente, é um caminho mesmo, é uma trilha, entendeu? Para você chegar lá e ter seu ouro do P&D, que é seu produto pronto, perfeito, maravilhoso, tá? A gente tem o nosso último módulo, é um módulo de validação 360, que é você validar o produto em todas as esferas dele, que você garanta que você não vai ter problema com esse produto. Então, esse escopo de validação, ele é um mapa, ele é um desenho, e aí você vai encaixando o seu produto aqui dentro, entendeu? Então, a gente dá para você. Vocês já viram aquele ditado? Em vez de dar o peixe, você ensina a pescar? É um pouco isso que a gente pensa, né? Não tem como eu falar para você assim, você vai fazer isso, isso e isso nesse produto. Porque se você está desenvolvendo um hambúrguer, é de um jeito. Se você está desenvolvendo um chocolate, é de outro. Se você está desenvolvendo um biscoito, é de outro. Por exemplo, biscoito, a gente faz cálculo de rendimento, porque perde água. No chocolate a gente não faz, porque não tem água. No hambúrguer a gente também não faz esse cálculo de rendimento porque não tem água. Mas para o consumidor, a gente já precisa se preocupar com isso. Qual que é o tamanho que esse hambúrguer fica depois que ele está pronto? Vocês conseguem enxergar que são especificidades muito diferentes? Os produtos, eles são muito diferentes. Então, a gente precisa ter um método que funcione para todos. E foi isso que a gente pensou e organizou. E, gente, além disso, né? Além desse processo específico ali que você vai conseguir encaixar e vestir essa roupa no seu produto. Tem uma outra coisa legal. A Bruna, nossa mentorada, quando ela comprou o nosso curso, ela morava no Paraná. E ela falou pra mim, Rosana, nessa época eu era muito focada em melhoria. Eu só trabalhava com melhoria. E agora eu mudei, ela mora no interior da Bahia e ela trabalha só com desenvolvimento e assim, ela só trabalha com indicação, nem vai atrás de cliente, assim, o negócio já acontece para ela ali, né? Ela começou e engrenou. E ela falou assim: hoje meu foco é desenvolver com ingredientes regionais. Então ela trabalha com ingredientes regionais. É óbvio que isso não tá lá descrito no método, especificamente ingrediente X ou Y, né? Que tem lá na Bahia, igual frutos do cerrado, que é baru, caju, cupuaçu, que são esses ingredientes bem específicos. Aí quando você já vem para a região sudeste, né? Já tem outras frutas aqui diferentes que não tem lá. Então, mas ela aplica o método e ela falou assim: não, deu super certo. E hoje eu desenvolvo aqui molhos, são molhos e geleias, se eu não me engano, com esses produtos, desses ingredientes regionais. Então, é uma roupagem que você vai vestir ali no seu produto e ele vai trilhando um caminho, tá? E além, gente, disso, dessa trilha, desse caminho, de você ter ajuda profissional ali, que são os fornecedores que eles querem te ajudar. Inclusive, no nosso Instagram tem uma live da Lidiane. Ela é uma fornecedora, trabalha há muitos anos, gerente comercial de uma empresa de ingredientes. E eu convidei ela, inclusive, para a gente falar desse papel do fornecedor, o quanto ele nos ajuda. E é uma ajuda super bem-vinda, porque ele é o especialista naquele ingrediente que ele trabalha, então ele dá insights, eles preparam Innovation Day pra gente, eles dão ideias de novos produtos, porque eles são super antenados, viajam o mundo. Então, é uma ajuda profissional e que ela tá ali pra gente. Então, lá a gente tem também uma aula como você faz isso, qual que é esse contato, como você gera
essa conexão com o seu fornecedor. E além disso, gente, nós temos a nossa comunidade, que somos, né, profissionais da área de P&D. É uma comunidade aberta a todos os profissionais da área de P&D, onde a gente troca ideia, onde a gente conversa. Estou fazendo o desenvolvimento de um produto, não sei por onde começo. Ai, Rosana, eu tô com um problema aqui num pão vegano, o que eu faço? Já trabalhou com produto vegano? Já trabalhei, então vamos lá que eu vou te ajudar. Rosana, eu tô com um problema aqui, da mesma forma que eu fiz. Gente, tô com um produto de confeitaria, tomei na dúvida, eu acho que é por aqui, o que vocês acham? Não, Rosana, realmente é por aí. E aí vamos junto. Então, essa troca dos profissionais de P&D, ela acontece e ela é natural, tá? Então, sempre a gente vai ter essa comunidade para nos apoiar e é incrível porque assim, tem várias pessoas, inclusive eu convido vocês a irem no nosso Instagram. A gente tem lives com a Pérsia, que ela é doutora em engenharia de alimentos. Temos com a Karina, temos com o Ítalo, temos com a Pamela, são todos consultores de alimentos e a gente tem uma relação muito legal neste sentido de nos ajudarmos. Por exemplo, a Pérsia e a Karina eu nunca nem as encontrei pessoalmente. A gente só trabalha e ajuda umas às outras ali nos nossos projetos de desenvolvimento. A Pérsia mora em Curitiba, a Karina morava no Sul, agora mora em Florianópolis, eu moro no Espírito Santo, Pamela mora em Goiás, então a gente tem essa troca, a Dani mora no Mato Grosso, a gente tem essa troca e esse suporte. Então, gente, a insegurança, que eu quero falar para vocês, é normal. E ela não vai passar, tá? Você vai continuar inseguro. A diferença é que quando você tem um método, você vai assim, tô inseguro, legal, mas eu sei por onde começar. E aí sempre que a gente começa, é aquela coisa, sabe? Você começa um pouquinho e o negócio meio que pega no tranco, é isso que acontece. Então a gente mostra para você como você inicia o processo, né? O concorrente, você vai seguindo os passos. Quando você vê, gente, você tá especialista. Por quê? Uma outra coisa que eu quero dar uma outra notícia aqui para vocês é: nós nunca seremos especialistas em um produto se não trabalharmos com ele. Então, se você nunca trabalhou com geleia, você não vai ser especialista em geleia. Mas se você pega um projeto de geleia e trabalha com geleia, desenvolve geleia, você sai deste projeto especialista em geleia, tá? Então, eu posso te falar várias categorias de produtos que eu sou especialista. Molhos de tomate, geleias, adoçantes, produtos sem açúcar, né? Chocolate vegano já fiz também. Então são categorias que eu trabalhei muito, mas a primeira fórmula que eu fiz, óbvio que eu fiquei insegura, que não ficou boa. E aí por isso que a gente tem um processo de ajusta fórmula e tudo mais, e a gente vai caminhando nessa etapa. E aí quando você sai desse produto, hoje eu como uma geleia e já falo, puta, essa geleia tá com problema tal. Uma pectina de tal jeito resolveria essa geleia. Ou esse chocolate aqui, não fizeram teste de transporte com ele, porque ele tá todo esbranquiçado, deu Fat Bloom. Provavelmente é isso. Onde que ele é produzido? Tal lugar. Se eu vejo uma embalagem que tá toda colapsada, aquela embalagem, né? Eu até falei isso na live de erros. Já passei por isso. Mas eu sabia disso no começo? Não sabia. E aí é assim que a gente vai aprendendo e tendo essa bagagem, né? E, gente, todo mundo, né? Todas as pessoas que estão no nosso método, elas têm o meu telefone, né? Meu contato direto, que podem falar comigo. A gente sempre responde, troca ideia, conversa, dá pitaco no projeto um do outro. Porque é assim que o processo de inovação e de desenvolvimento acontece. A gente divide para somar. Então, essa live fica por aqui e eu espero vocês na próxima, que vai ser amanhã. Até mais!